Bom dia, a paz do Senhor para os irmãos que nos acompanham neste momento. Eu gostaria de, antes de começar a nossa aula de hoje, de antemão já pedir perdão pelo áudio, irmãos. Eu estou gravando aqui do terraço da minha casa e tem criança brincando lá fora, tem cachorro latindo, tem gente gritando, está acontecendo de tudo aqui. Então, de antemão, já peço perdão para os irmãos, tá bom? A compreensão dos irmãos nesse sentido. Bom, nesse trimestre nós estudamos uma revista da CPAD chamada A Raça Humana, a origem, a queda e a redenção do homem. Então, é um estudo antropológico sobre o homem. E é interessante, eu estou citando aqui a revista, mas é importante nós falarmos que a nossa igreja ela é interdenominacional. Então, não sei se você está assistindo este vídeo e foi convidado por alguém da igreja. Então, aqui nós não fechamos doutrina, nem com Assembleia, nem com Batista, nem com Presbiteriana, com nenhuma outra denominação. Nós ficamos com aquilo que é básico para a nossa salvação. E quando existe algum ponto teológico que diverge das denominações, nós abrimos o leque e nós explicamos, colocamos na mesa, né, as doutrinas teológicas de cada denominação, e os irmãos têm liberdade religiosa, têm liberdade de seguir aquilo que o coração mandar. Amém? Antes de nós começarmos a nossa lição, eu gostaria de fazermos uma oração. É bom nós fazermos uma oração, né? Gostaria de fazer uma oração junto com os irmãos. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nos colocamos na Tua presença neste momento, Senhor, primeiramente para Te agradecer. Muito obrigado porque o Senhor foi até aqui conosco, Pai, e o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Muito obrigado que durante o estudo desta lição muitas coisas foram esclarecidas, Pai. Muito obrigado porque nós enriquecemos, nós ficamos um pouquinho mais ricos, não só, Senhor, no espiritual, no campo espiritual, mas também no campo intelectual. Quanta coisa nós aprendemos no decorrer do estudo desta lição, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel. Em nome de Jesus, queremos aproveitar o ensejo e colocar diante de Ti, Pai, a situação que a Tua igreja vive. Nós vivemos, Senhor, um período difícil, Pai, onde a Sua igreja não pode estar reunida fisicamente, Pai. E eu, pelo menos, é a primeira vez que eu passo isso na minha vida, Senhor. Eu creio que o brasileiro nunca passou por tal coisa, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, entre com providência, Pai, para que os irmãos possam se reunir novamente, para que haja novamente a reunião dos santos em um lugar, Pai, para que nós possamos adorar o Teu nome em comunhão, Pai. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Se o Senhor quer nos ensinar algo, Senhor, diante de tanta calamidade, Senhor, por favor, abra os nossos entendimentos para que nós possamos entender aquilo que está acontecendo, Pai. Em nome de Jesus, queremos colocar também diante do Teu altar, Senhor, as famílias enlutadas, Senhor, pelas mortes dos seus parentes em relação a esse vírus, Senhor. Queremos colocar diante de Ti, Senhor, as famílias, Senhor, as famílias dos Teus servos, a família a igreja, Senhor, diante do Teu altar, Pai, para que essa praga não chegue à nossa tenda, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, é assim que nós te oramos, Senhor, convidando o Teu Santo Espírito que participe conosco durante este breve estudo, Senhor, da Tua Palavra. Assim nós te oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu estou um pouco nervoso porque eu nunca fiz nada parecido, nunca gravei um vídeo assim. Eu espero que os irmãos me perdoem em alguma falha. Nós não somos o Senhor da sabedoria, muito pelo contrário, somos cheios de falhas, de defeitos, sim. E os irmãos estão, como é que se diz? Os irmãos têm a liberdade de me corrigir a qualquer momento pelos comentários aí do vídeo, tá bom? Infelizmente não tem como eu postar, como eu transmitir em live, mas foi aquilo que o Senhor preparou. Mas os comentários estão aí, qualquer dúvida, qualquer pergunta, fiquem à vontade. E se eu cometi algum erro, que provavelmente talvez aconteça, eu sou humano, os irmãos também têm liberdade total de me corrigir. Amém? Fiquem livres, fiquem à vontade. Amém? Como se nós estivéssemos na igreja, lá no lugar, né? Lá no prédio, nos bancos, onde nós sempre se reunimos, dos momentos dos quais eu estou sentindo muita saudade.
Amém? Pois bem, irmãos, nós estamos nessa lição. Eu decidi, como é que se diz? Dividir essa lição em 3 partes. Ela vem aqui com uma proposta de objetivos específicos. Se você tiver a sua revistinha, pode nos acompanhar por ela. Expor a divindade de Jesus, explicar a humanidade de Jesus e assinalar a perfeição de Jesus. Ou seja, essa lição, só do papo que nós vamos bater, de repente nós vamos matar logo esses três objetivos, porque eles estão meio que conectados. Mas enfim, vamos tentar fazer de forma didática e dividir a lição em 3 partes. Amém? Vamos lá, eu não sei para onde eu olho, mas não estou acostumado, me perdoe. Amém? Vamos lá. É interessante, né, nós falarmos da divindade de Jesus, porque ele foi perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Então ele era Deus, 100% Deus, aliás, e 100% homem. E como entender uma pessoa ser 100% homem e 100% Deus? Não é fácil de entender não, mas é possível, porque é um dos atributos da divindade, do Deus verdadeiro. Ele é onipotente, ele pode todas as coisas ao mesmo tempo. Ele pode ser 3 e pode ser 1. Ele pode ser homem e continua sendo Deus. Ele é todo poderoso. Então quando a gente diz que Deus não pode, é algo muito sério. Muito pelo contrário, ele pode tudo. Uma vez um amigo falou assim para mim, Marcelo, mas Deus não pode morrer. Eu falei, por que ele não pode? Ele é Deus. Ele pode passar pela morte e voltar. Nada é impossível para ele. Então, é interessante nós tratarmos de Jesus como divindade e depois nós olharmos para a humanidade de Jesus. E pelo que ele conquistou para a gente por meio dessa humanidade, como Cordeiro de Deus, como carne, seu sacrifício na cruz. E é interessante porque eu agora, assim, de pronto, eu não me lembro de de uma outra divindade. Eu dou uma estudada boa em outras religiões, mas eu não me lembro de nenhuma outra divindade que tenha descido na terra, se feito carne, sofrido tudo que eu e que você sofremos, como Jesus sofreu, e morrer da maneira como ele morreu para salvar o homem. Então, o Deus eterno, o Senhor Jesus, é a única divindade. De fato, ele é a única divindade. Ele é o único Deus dentro da nossa concepção. E quem nos diz isso é o Espírito Santo. Se tem alguém que me convenceu, foi o Espírito Santo. E ele é o único para o qual o homem se torna indesculpável. Porque você poderia muito bem chegar dentro do nosso pensamento raso humano, você poderia passar isso na cara dele, né? Jogar isso, lançar isso em rosto, vamos colocar assim. Olha, Jesus, o senhor não sabe o que eu sofri, o senhor é Deus. O senhor não sabe pelo que eu passei. O senhor não sabe o que é sentir frio, o que é sentir fome. O senhor não sabe o que é ser traído. O senhor não sabe o que é ser injustiçado por tudo que eu passei. O senhor é Deus, é perfeito. Mas não, o Jesus é diferente, ele conhece sim. Ele já sabia porque ele era Deus. Sempre foi Deus. Então ele conhece o sofrimento humano. Ele se compadece do sofrimento humano. Mas ele veio e passou por esse sofrimento. De forma que hoje nós não temos desculpa de chegar para Jesus e falar: o senhor não sabe o que eu sofro. O senhor não sabe pelo que eu estou passando. Ele sabe sim. Ele já sabia antes e ele passou. Passou aqui pela terra, sentiu tudo que eu e que você sente. Tudo que nós sentimos, aliás, né? Tudo que nós sentimos. E isso é muito importante. É algo para se refletir. É algo que não caberia numa lição. Não cabe numa lição. Nós vamos aqui só dar uma pincelada, porque isso aqui teria que ser uma revista só para isso. É algo muito profundo. Mas antes de nós entrarmos propriamente na lição, vamos ler aqui o nosso texto básico. Nós temos aqui também um texto áureo. Ele se encontra em Lucas 2, 52. E crescia Jesus em sabedoria e estatura, em graça para com Deus e para com os homens. É interessante, né? Para com Deus e para com os homens. E é assim que nós devemos viver também. Nós estamos aqui na terra. Nós temos que
crescer espiritualmente e crescer intelectualmente também. É nossa responsabilidade crescermos não só intelectualmente, mas como ser humano, como pessoa, e não só espiritualmente. E existe aqui a verdade prática, né? Tá na nossa lição também, aí na primeira página, o verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai, semelhante a nós, sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Perdão, vou ler de novo aqui para os irmãos. Verdadeiro homem, verdadeiro Deus, Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai, semelhante a nós, sua divindade e sua humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Então essa é a verdade prática da nossa lição de hoje. Vamos ler aqui o nosso texto básico, ele se encontra em Lucas 2, do 40 ao 52. Amém? Me acompanha aí, se você tiver a revista, se não tiver, não tem problema não. Amém? Vamos juntos. O menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, procuravam entre os parentes e conhecidos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e os interrogando. E todos os que ouviam admiravam da sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que eu e o teu pai, ansiosos, te procuravam. E eles lhe disse: Por que és que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e eram-lhe sujeitos. A sua mãe guardava no coração todas as coisas, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Amém. Até aqui, meus irmãos. Então, esse fenômeno que acontece aqui em Lucas já demonstra que Jesus não era uma criança comum. Ele era uma criança voltada para as coisas espirituais. Nós temos isso hoje nas nossas igrejas. Crianças que você olha para elas e você olha, nossa, essa criança aqui, ela dá uma atenção especial às coisas de Deus. Assim era Jesus também. Existe uma polêmica aí de que alguns acreditam que ele já sabia do seu ministério, e existem um grupo de teólogos que dizem que não, que Jesus, o que ele conhecia de escritura era o que ele aprendia dos pais e dos professores, né? Havia essa cultura em Israel do aio. O aio era um escravo responsável por levar a criança à sinagoga. E a sinagoga, ela tinha uma aula especial para ensino das crianças. Então, assim, existem teólogos que acreditam que ali Jesus já estava se manifestando como Filho de Deus, no sentido de... É interessante porque Jesus não está ali só perguntando. A palavra diz, né, no versículo 46, e aconteceu que passaram os 3 dias e acabaram achando o templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Ou seja, havia uma troca de informação. Então Jesus não estava ali só para como é que se diz? Ensinar, mas também para aprender. Então tem alguns teólogos que acreditam que Jesus estava ali num processo natural de aprendizado, como qualquer criança daquela época. Só que como ele era diferente, e ele era uma criança que ele pendia para o lado espiritual, e ele
gostava e sentia prazer em estudar as coisas de Deus, ele era um menino prodígio nesse sentido. E nós temos gente assim na igreja, eu mesmo, não querendo me exaltar, longe disso, irmãos, porque assim, o que aconteceu na minha vida, eu vejo Jesus na minha vida. É Jesus na minha vida. O meu interesse pelas coisas de Deus, ele começou cedo. Sabe, meu pai e minha mãe, eles sempre me educaram, mas assim, meu interesse, adorava ir para a escola bíblica dominical. E eu não só estudava, como eu guardava tudo que eu aprendia. Isso é interessante. E era tão natural e tão fácil para mim, tão simples para mim. Às vezes eu via meus coleguinhas com tanta dificuldade de entender, e eu entendia com alguma facilidade as coisas de Deus. Então, era mais ou menos assim. Eu não estou querendo me comparar a Cristo. Deus me livre e guarde. Eu não chego nem perto. E também não sou esse poço de santidade. Eu tenho meus defeitos. Mas assim, eu sempre tive uma queda, assim como tem irmãos que são ótimos matemáticos, assim como tem irmãos que são bons na sua profissão, naquilo que fazem. Eu sempre gostei muito de teologia, eu sempre gostei muito dos estudos bíblicos, entendeu? E eu creio que, não só Jesus, eu vejo isso muito no Davizinho da igreja, que deve estar assistindo o vídeo também. O Davi é um menino diferente no bom sentido. Entendeu? Ele está à frente um pouco à frente do tempo dele, né? Nós vemos gente, eu já dei aula para jovens muito mais velhos que o Davi, que não tinha a bagagem que o Davi tem, o arcabouço intelectual que o Davi tem acerca das Escrituras. Então, até os questionamentos de Davi são diferentes, não são aqueles questionamentos burros. Então, não estou fazendo isso para te exaltar não, Davi, para exaltar você não, mas você é diferente, que Jesus te abençoe e te mantenha assim, te mantenha dessa forma sempre. Você nunca venha cair na soberba de achar que sabe tudo, mas que você continue buscando como você sempre busca, e você vai ser mais abençoado do que você já é. Amém? Saudade da aula para o Davi. Mas vamos lá, gente. Então era mais ou menos assim. Existe essa polêmica, é importante nós dizermos isso, existe essa polêmica, mas, polêmicas à parte, nós encontramos Jesus ali já demonstrando algo espiritual, né? Bom, irmãos, então para nós darmos prosseguimento aqui, senão a lição vai ficar muito longa, eu gostaria que os irmãos abrissem em João, capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Olha o que nos diz a palavra do Senhor acerca da divindade de Cristo. João 1, do 1 ao 3. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Você quer mais prova da divindade de Jesus do que esse versículo? Esse versículo, como nós já debatemos em seminário, já debatemos até na escola bíblica dominical, é um versículo que mostra que João está à frente, João 1:1 está à frente de Gênesis 1. Então, Gênesis começa, em princípio criou Deus os céus e a terra. E João diz, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ou seja, sem Jesus, que é a palavra, nada do que foi feito teria sido feito, nada do que foi feito, do que foi criado, seria possível, porque Deus cria por meio da palavra. Ele usa a própria palavra para criar. Que haja luz, ele vai sempre usando que haja, ele vai usando a palavra, e a palavra é Jesus. Ou seja, Jesus, ele é, como é que se diz, o componente vital no ato da criação. E é por isso que João é tão enfático. No versículo 3, todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Você quer mais prova de que Jesus é Deus? Você quer mais prova de que Jesus não é um ser humano comum? Era um ser humano perfeito. Era um ser humano com 100% humano, mas também 100% Deus. Então, não é só o Novo Testamento. O Velho Testamento também faz menção a isso. Um outro versículo muito importante. Deixa eu passar aqui, minha colinha. João 8, do 56 ao 58. Olha o que diz a palavra ainda no Evangelho de João. Inclusive, se você nunca leu a Bíblia, nunca leu os Evangelhos, eu te recomendo começar por João, porque você vai ver um Jesus diferente. Você não vai ver
como é que se diz, como acontece nos evangelhos sinóticos, você vai ver um Jesus Deus. Você vai ver um homem, mas você também vai enxergar aspectos da divindade nele, por meio do Evangelho de João. O Evangelho de João apresenta Jesus como Deus. E não para gregos ou para judeus, mas para toda a humanidade. Então, olha, João 8, do 56 ao 58. Vosso pai Abraão muito se alegrou, pois veria o meu dia. E ele viu e ficou feliz. Então os judeus disseram para Jesus: tu ainda não tens nem 50 anos e viste Abraão? E respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, Jesus estava tendo um embate teológico ali com os judeus e ele falou: olha, Abraão viu o meu dia e se alegrou no meu dia. E os judeus falaram: como assim? Você nasceu agora, rapaz, você é novo. E ele vai e fala para os judeus: eu vos asseguro que antes que Abraão existisse, eu sou. E qual é o título pelo qual Deus se apresenta a Moisés lá na sarça ardente? Quando Moisés fala assim: olha, quando eu chegar lá para os filhos de Israel, em nome de que Deus eu falarei? Qual o nome do Senhor? Vocês se lembram do que Deus falou para ele? Diga que o eu sou me enviou. Lhe enviou. Então ali você já vê Jesus manifestando-se diante dos homens como Deus na terra. E isso é muito importante, porque às vezes nós passamos batido pelos evangelhos e não entendemos isso. Era Jesus gritando: olha, eu sou um com o Pai. O Pai e eu somos a mesma pessoa. Entendeu? Continuando.